é que a sua mente, ela controla a matéria do seu corpo. Seu corpo é formado de um órgão importantíssimo chamado cérebro. Mas o que este cérebro faz é a sua mente. Ele pensa, ele sente, ele escolhe, ele decide, e tudo isso produz mudanças na estrutura do seu cérebro. Se você tem pensamentos bons, você tem um cérebro saudável. Se você é uma pessoa que vive estressada, com pensamentos tóxicos, com raiva, com ira, com indignação, com inveja, pensamentos ruins, você terá um cérebro doente. E como o cérebro é a base, é aquilo que controla todo o seu corpo vai adoecer também. A mente determina a saúde e a estrutura do seu cérebro. Pensamento repetitivo, muitas vezes, ele se torna um caminho pelo qual o teu cérebro vai fazer você pensar, agir, interagir. E se ele continua sendo repetido, ele vai para o nível do subconsciente. E aí fica muito mais difícil de você se livrar dele. Você é o que você pensa. Porque a estrutura da sua mente é você quem determina. Em outras palavras, quando você começa a construir pensamentos bons, de amor, de alegria, de satisfação, de aceitação, você começa a construir, a moldar um cérebro saudável. Pensamentos são reais e ocupam lugar físico do nosso cérebro. Um pensamento ruim cria uma estrutura física no cérebro que compromete a saúde do corpo. Tem muita gente que vive, você vai talvez até se identificar aqui, com aquele tipo de pensamento: ah, se eu tivesse tido a oportunidade de estudar. Ah, I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo.
I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win, no, I'm not. Mas tenha pensamentos positivos e você vai mudar a sua vida, ou mude seus pensamentos, passe a pensar de uma forma positiva e você mudará a sua vida. Esta afirmação, esta afirmativa, ela não é 100% verdadeira, e que talvez seja por isso que muitas pessoas desistam, inclusive, deste caminho, desta busca pelo entendimento sobre os seus pensamentos, ou elas deixam de acreditar que isso seja verdade porque elas tentam pensar de forma positiva, mas logo desistem. Você já tentou pensar positivo, pensou alegre, pensou feliz, de repente você se incomoda e diz: essa bobagem, essa porcaria, olha, a minha vida continua a mesma, nada dá certo, isso é uma droga, e acaba tendo pensamentos ainda mais negativos, né? O pensamento por si só, ele não é nem positivo e nem negativo. Ele é apenas um pensamento. Você sabe como o homem pensa? O homem pensa em imagens. Então uma imagem, ela não é positiva e nem é negativa. O que é positivo ou negativo é o nosso julgamento em relação àquela imagem. E este julgamento gera em nós um sentimento. Então o que determina se o pensamento é positivo ou é negativo é o sentimento que ele gera em nós, tá? Então o que muda a nossa vida não é o pensamento, mas o que muda a nossa vida é o que origina
os nossos pensamentos, tá? Então, os nossos pensamentos, eles não são causa primária, ou seja, eles não são origem. Os nossos pensamentos são origem. Existe antes do pensamento uma causa, e esta sim é o que muda a nossa vida. O nosso pensamento, ele é oriundo de algo, entende? Ele é oriundo. Então, quando você tenta pensar de forma positiva, você está pensando, né, muitas vezes ao contrário daquilo que de fato origina os seus pensamentos verdadeiros, aquilo que verdadeiramente representa quem você é. Do que é que eu estou falando, afinal de contas? Eu estou falando dos seus paradigmas, tá? você propositadamente, se você de propósito, se você conscientemente programa a sua mente para ser milionário, seus pensamentos serão sempre de busca pelos milhões. Se você programa a sua mente para ser o melhor médico do seu estado, do país, os seus pensamentos serão sempre de buscas de como ser esse melhor médico. Se as suas crenças são de que você será o melhor ator de Hollywood, os seus pensamentos serão em relação a isso. Agora, se hoje as suas crenças são crenças que você nem sabe quais elas são crenças de escassez, você só vê escassez no mundo, crenças de pobreza, crenças de inferioridade, complexo de inferioridade, de incapacidade, de falta de amor,
você não se sente capaz, não se sente belo, não se sente bonito, não se sente inteligente, os teus pensamentos são de acordo com essas crenças. Então os teus pensamentos refletem o que você acredita e suas decisões, ações geram resultados que confirmam as suas crenças, tá bom? Então essa história de pensamento positivo, mude seus pensamentos e mude sua vida, não é necessariamente verdade. Para falar bem a verdade, ela é mentira. O que muda a sua vida é você entender como programar a sua mente. É a sua programação mental que gera seus pensamentos. Então o verdadeiro segredo é: mude o que você acredita, mude seus paradigmas e mude a sua vida, tá? E só tem um caminho para você fazer isso, através do estudo. Não tem outro jeito, tá? Porque as informações, elas vão brotar na sua mente. Você precisa plantar as informações na sua mente. Então, se você verdadeiramente quer mudar a sua vida, estude. Infelizmente, a nossa sociedade tomou o caminho errado. Quando eu falo sociedade, nossa, não me refiro apenas à sociedade brasileira, mas às sociedades modernas. Somos a única espécie que pensa e tem consciência que pensa, em meio a mais de 10 milhões de espécies. Pelo fato de construirmos o espetáculo dos pensamentos, deveríamos usá-lo como ferramenta para que a nossa história fosse um show imperdível de prazer e tranquilidade, mas nunca a transformamos num espetáculo de terror e de estresse. O ser humano é tão complexo que quando ele não tem problema, ele o cria. E infelizmente, nos dias atuais, onde estamos intoxicados digitalmente, onde vivemos nessa sociedade urgente e de consumo, onde não temos tempo para as coisas mais importantes da nossa história, nem tempos para conversar conosco. Qual o diagnóstico vocês têm quando alguém fala sozinho? Eis aí o louco. Quando na verdade, dialogar consigo deveria ser uma das mais importantes ferramentas para que o ser humano escreva o seu roteiro, o script da sua história. Mas é triste, muito triste saber que as pessoas sequer conversam com seus medos, sequer conversam com os seus pensamentos perturbadores, sequer tem tempo para dar um choque de lucidez nas suas angústias, na sua emoção tensa, ansiosa. Nós falamos, dialogamos sobre milhões de dados que estão no mundo de fora, mas nos calamos sobre o mundo de dentro. Nos silenciamos no único lugar que é inadmissível ser ou ficar calado. Queridos amigos, por isso que na atualidade, nós que esperávamos ter a geração mais alegre de todos os tempos, até porque estamos diante da mais poderosa indústria do lazer, paradoxalmente, temos a geração mais triste que já pisou nessa terra. Estamos diante da geração com a medicina mais avançada, medicina biológica e medicina psicológica, mas nunca fomos tão doentes. Por exemplo, estatísticas internacionais, como da Universidade de Michigan, revelam que 1 em cada 2 pessoas, cedo ou tarde, desenvolverá um transtorno psiquiátrico. Estamos falando em mais de 3 bilhões de seres humanos. Não é mais a exceção, tornou-se a regra. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas desenvolverão o último estágio da dor humana, a depressão bipolar, onde se flutuam o estado de euforia, de grandeza, de poder, e o estado de depressão, de desânimo, de contração da vontade, o isolamento, o desprazer de viver, a depressão maior, que é aquela pessoa que sempre foi alegre, viveu dias felizes, tranquila, de repente abarcada por fenômenos sociais, por perdas dramáticas, algumas irreparáveis, asfixiam o seu prazer de viver, a depressão distímica que acompanha a evolução da personalidade, aquelas pessoas que foram sempre pessimistas, conformistas, escravos dos pensamentos dramáticos, construídos e encenados no teatro da sua mente,
não importa o tipo de depressão. Dentre as mais de 3 bilhões de seres humanos que adoecerão, 1 bilhão e 400 milhões desenvolverão um quadro depressivo ao longo da vida. Agora, se nós formos julgar, analisar a ansiedade, principalmente a ansiedade decorrente de uma síndrome moderna, chamada síndrome do pensamento acelerado, nós não vamos atingir 50% das pessoas. Nós vamos atingir talvez 70%, 80% ou 90% das pessoas. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais sem gerenciamento é uma bomba contra a saúde emocional. E essa bomba tem de ser desarmada. Esgota a vida, a existência.
E uma mente hiperpensante com um pensamento acelerado, tenso, que não se desliga, é um dos fatores que também promove ou desencadeia ou dificulta o combate de anticorpos das células cancerígenas. Portanto, é um dos fatores que nós temos de levar em conta porque estamos adoecendo dramaticamente, porque estamos desenvolvendo tantos tipos de cânceres. Portanto, prevenção passa pelo ser humano dirigir o veículo da sua mente como um bom piloto. Nós não temos, se formos minimamente responsáveis, a coragem de passar num sinal pare, sem olhar dos lados, ou sem parar realmente. Mas é incrível, na nossa mente, o nosso veículo mental, nós não temos a mínima habilidade ou desenvolvemos as mínimas capacidades para desacelerar, falar, espera um pouquinho, eu não sou obrigado a comprar aquilo que não me pertence. Alguém me ofendeu, eu não vou atravessar o sinal. Alguém é chato, está errado, me caluniou, me criticou. Por que eu sou obrigado a entrar como um trator em alta velocidade, passando por cima de tudo e de todos? Por que eu desrespeito o meu corpo, a minha tranquilidade, a minha paz, o meu encanto pela vida, para ser uma máquina de trabalhar, uma máquina de atividades? Ora, pense um pouco.